Boa Olá! tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, Paulinha? Eu tô te ouvindo super bem. E por aqui não tá com eco, não, porque às vezes quando a gente deixa o volume do celular muito alto, Rafa, eu me escuto aí. E aí por isso até que eu vou pedir para você, Rafa, baixar Tá, tá, beleza. tá bom? Gente, ó, como eu iniciei a live aqui no meu Instagram, eu primeiro de tudo vou passar a palavra para a doutora Rafaela, que carinhosamente eu chamo de Rafa, tá bom? Então vou passar a palavra para a Rafa, para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Diz aí, Rafa, quem você é? Então, gente, eu sou endocrinologista, trabalho aí com essa preciosidade de nutricionista que vocês já conhecem, super competente, super maravilhosa. Bom, e quanto a mim, eu sou especialista em endocrinologia, tenho mestrado em endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo. Estamos também terminando o doutorado e também sou pós-graduada em medicina do exercício e do esporte. E hoje, então, a gente vai falar desse assunto aí tão relevante, né, Paulinha? Exatamente. Para o público de Rafa que estiver entrando aí, que não me conhece, então eu sou nutricionista, sou formada na Universidade Federal da Bahia, né? Esse sotaquezinho vem de algum lugar, então eu sou de Salvador, não sou daqui de São Paulo, mas moro aqui já há um tempinho. E sou especialista na área de nutrição clínica e esportiva. Então eu acabo trocando, tenho muitos pacientes em comum com o Rafa e a gente troca muitas ideias dessa parte, principalmente de atividade física e tudo de esporte. Mas hoje, realmente, a gente vai trazer um tema que tem muita conexão entre nutrição e endocrinologia, né, Rafa? Que é a síndrome dos ovários policísticos. E eu queria já, na verdade, começar te perguntando, Rafa, isso, queria que você trouxesse uma definição do que é essa síndrome, se ter ovário micropolicístico, né? Tem gente que faz lá ultrassom e identifica o ovário micropolicístico. Isso já é caracterizado como SOP? Existem causas para SOP? Diz aí um pouquinho. Então, gente, vou tentar falar da maneira mais simples assim e mais prática, porque por incrível que pareça, a SOP é um assunto bastante complexo e várias coisas das causas ainda não são completamente esclarecidas. Mas qual é a definição? Respondendo à questão, de só ter o cistinho ovariano no ultrassom já é síndrome do ovário policístico? Não, de jeito nenhum. Cistos ovarianos são super comuns. Tem vários cistos que não representam nenhum tipo de doença e também podem aparecer em outras doenças que não na síndrome do ovário policístico. Então, os critérios, tem uma série de critérios de sociedades diferentes, mas de uma maneira geral, basicamente a presença de dois critérios, aliás, a presença de dois desses três critérios. Quais são esses três? O hiperandrogenismo, seja ele clínico, que é a acne, o excesso de pelos, ou laboratorial, que é os exames de sangue alterados. Então, a presença de irregularidade menstrual é o segundo. E o terceiro é a presença dos micropolicistos a ultrassom. Então, dois desses três. Vale ressaltar que essa coisa dos micropolicistos a ultrassom tem todo um critério para dizer, hoje em dia, com os aparelhos modernos de ultrassom, tem que ter pelo menos 25 microfolículos ou os ovários aumentados. Então, vocês podem ver que pode existir síndrome dos ovários policísticos sem o critério ultrassonográfico, por exemplo, só com a irregularidade menstrual e alguma queixa de hiperandrogenismo, acne, etc. E a síndrome do ovário policístico, ela é a desordem endocrinológica mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. Por isso que tanta gente tem. Apesar disso, ela é um diagnóstico de exclusão, gente. Outras doenças, outras causas de hiperandrogenismo têm que ser excluídas pelo endocrinologista. Hiperplasias adrenais, que é até tema do meu mestrado, do meu doutorado, são diagnósticos diferenciais, na verdade. Então, o que acontece basicamente nessa doença? Nessa doença tem algum defeito no receptor de insulina, que faz com que essas pacientes, mesmo elas sendo magras, elas tenham resistência à insulina. E níveis mais elevados dessa insulina, mesmo que eles não apareçam no exame de sangue, no que a gente é capaz de investigar, mesmo assim essas pacientes elas têm.
Então, o que que essa insulina faz? Essa insulina faz uma série de coisas nos eixos hormonais. No ovário, ela estimula a produção de hormônios androgênicos. Então, isso já faz a gente entender por que essa insulina alta atrapalha tanto. Porque ela estimula a produzir mais hormônio masculino. E esse tanto de hormônio masculino vai bagunçar mais a menstruação, vai aumentar o nosso pelo, vai aumentar a acne, tudo aquilo que a gente não quer. E Chance de queda de cabelo, né, Rufa? queda de cabelo, tudo isso. Então, por isso que se eu controlar essa insulina com alimentação, que a Paulinha vai falar, e com medicações, a gente ameniza esses sintomas todos, tá? Então, essa resistência insulínica, ela tem mesmo nas magras, tá, gente? Perfeito. E aí, só uma pergunta, né, Rafa, uma dúvida que eu tenho. Existe cálculo, porque às vezes eu vejo as pessoas falando isso, mas eu estava conversando com uma amiga minha que ela até enviou algumas dúvidas que eu vou tirar também. E ela falando, poxa, e tal, mas eu sou magra, eu faço atividade física, e poxa, por que eu tenho ovário policístico? Minha mãe não tem ovário policístico. Existe uma causa, assim? Ou é aquela coisa meio que a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Fato, a gente sabe que coexiste a resistência à insulina e o ovário policístico, mas o que é que causa o que a gente não tem muita noção? Olha, eles têm alguns estudos, parece ser uma herança poligênica, vários genes envolvidos, não é talvez uma herança que a gente consiga perceber muito facilmente, mas é uma doença claramente com predisposição genética. Não necessariamente os nossos pais podem ter tido, pode ter uma herança mais complexa aí, mas são causas genéticas mesmo. A mudança do estilo de vida, as outras coisas, fazem com que a pessoa tenha menos sintomas, mas a genética tá lá. Perfeito. Então, eu acho que vale a pena, né, Rafa, agora a gente bater na tecla aqui do que é que pode ser feito, né, dos possíveis tratamentos. Então, uma vez que a pessoa cumpre esses pré-requisitos, né, pelo menos dois desses três que você citou, e ela recebe do médico dela o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, acho que é importante agora eu dar a visão nutricional, né, da parte de estilo de vida, de dieta, e depois você dá a parte de medicamentos, né, quais são os possíveis medicamentos para tratar todos esses sintomas que estão ali, sinais e sintomas que estão envolvidos na síndrome dos ovários policísticos. Então, da parte nutricional, a característica mais importante no paciente que tem a SOP, né, vai ser a resistência à insulina. Então, para mim, como nutricionista, para mim está muito claro que eu tenho que fazer com esse paciente é trabalhar uma dietoterapia, né, um planejamento alimentar que melhore a sensibilidade das células dele à insulina, que faça com que essa insulina consiga trabalhar bem, que a célula consiga interpretar muito bem o sinal dessa insulina que está chegando. Então, para quem está aí e quem não tem a menor noção até do que é a insulina, como a insulina funciona e para que ela serve, eu acho que é super importante que a pessoa entenda isso para que a gente consiga falar todo o resto, todas as orientações, né? Então, a insulina é um hormôniozinho que é fabricado lá pelo nosso pâncreas e ele vai ser liberado em algumas situações, mas principalmente em relação à alimentação, quando eu consumo carboidratos. Proteína também é um nutriente que estimula a liberação insulínica, mas principalmente a quantidade maior de insulina vai ser liberada quando a minha glicemia aumenta. Então, no momento que minha glicemia aumenta, é após eu ingerir algum tipo de carboidrato, não importa que carboidrato seja esse. Pode ser desde açúcar até o carboidrato presente nas batatas ou qualquer fonte de carboidrato. Pode ser do mais simples ao mais complexo, do açúcar ao amido. No momento em que eu como, isso chega lá no meu estômago, intestino, eu vou digerir, absorver, minha glicemia vai subir. No momento que minha glicemia sobe, meu pâncreas libera a insulina. O papel da insulina, gente, é trabalhar para tirar esse excesso de glicose que está lá na minha corrente sanguínea e jogar isso para dentro da minha célula para que esse açúcar cumpra alguma função. Então, a insulina ela funciona como se fosse uma chave se ligando à fechadura na célula. Ela se liga para abrir uma porta e é essa portinha que vai permitir a entrada da glicose na célula. O que acontece com uma pessoa que tem resistência à insulina é que esse sinal, né, Rafa, ele não consegue ser interpretado. Então, você come, glicemia aumenta, seu pâncreas libera insulina, só que essa insulina se liga ao receptor e não consegue destravar e abrir essa porta na célula. Então, isso é resistência à insulina. E no meu caso, como nutricionista, o que é que eu já vi que funciona? O que é que eu estudei e vi que funciona para melhora de resistência à insulina?
É só você botar a cabeça para pensar. Se o principal nutriente que faz com que meu pâncreas libere um monte de insulina e que realmente tenha esse excesso de glicose ali fora para ser internalizado, que precisa da função da insulina, é carboidrato. Então, se eu reduzir a quantidade de carboidratos da dieta, né, da minha rotina, naturalmente eu já vou exigir, já vou fazer com que minha glicose suba menos e já vou exigir muito menos trabalho do meu pâncreas, muito menos trabalho da minha insulina. E é basicamente isso que a gente quer fazer quando a gente tem um paciente que tem resistência à insulina. Então, eu já sei que para ele o que mais importa é eu pegar a dieta dele e tentar diminuir de maneira bruta, né, a quantidade bruta de carboidrato que existe ali. Mas, claro, como nutricionista, o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar que ele reduza ao máximo aquilo que é farináceo, aquilo que é alimento, que é subproduto, digamos assim. Então, que se eu peguei lá o trigo ou o arroz, transformei isso numa farinha, peguei essa farinha, transformei num pão. Peguei essa farinha, transformei num macarrão, num bolo, num biscoito. Então, primeira coisa é diminuir ao máximo da sua rotina aqueles alimentos que são derivados de farinha. Claro, de farinha ricas em carboidrato, que é o caso do trigo, do arroz, do milho, porque são cereais, né? Então são densos em carboidrato. Então, a primeira coisa é eliminar, diminuir esses farináceos da rotina. Ah, Paula, mas eu sei também que, como você citou, as raízes e tubérculos, então batata, mandioca, inhame, frutas, tudo isso que é alimento inteiro, né, bruto, da maneira que a natureza nos oferece, sem ter nenhum tipo de processamento. Essas fontes de carboidrato, elas são densas, né? Elas também são densas em açúcar, em amido, em carboidrato. Então, isso não vai fazer mal também para a pessoa? Gente, entenda, a ideia é reduzir a quantidade de carboidrato. A gente não precisa eliminar por completo os carboidratos que estão na alimentação. O que é o mais importante para uma pessoa que está com resistência à insulina, principalmente considerando o que Rafa acabou de falar, que a maioria das pessoas que têm síndrome do ovário policístico, até por conta dessa resistência à insulina, elas acabam sendo pessoas o quê? Que têm excesso de peso. Não necessariamente vai ser, mas é um achado muito comum em quem tem síndrome dos ovários policísticos. São pessoas que tendem a ter sobrepeso ou obesidade. O que é mais importante é eu tentar ao máximo reduzir o peso dessa pessoa, fazer com que ela emagreça. Porque no final das contas, se essa pessoa emagrecer, ela, não só com a dieta dela, ela já está requisitando menos funcionamento, menor funcionamento do pâncreas dela, requisitando menos insulina, porque ela está mandando menos carboidrato para dentro, mas o fato dela emagrecer, por si só, diminui o tamanho das células de gordura dela, e a gente já sabe que essa célula de gordura, ela não é algo que fica ali inerte, paradinho. Ela está produzindo um monte de citocina pró-inflamatória. Ela está todos os dias. Uma pessoa que ela tem excesso de peso, ela é uma pessoa que naturalmente ela é inflamada. Ela mantém uma inflamação de baixo grau a nível crônico. Então, essa inflamação de baixo grau também contribui para a resistência à insulina e, na verdade, para a geração de tantas outras doenças crônicas não transmissíveis, né, Rafa? Então, se a gente fala de diabetes, se a gente fala de câncer, quando a gente vai ver ali a fundo, todas elas, a causa, a fisiopatologia, tem um pouco de relação com essa inflamação de baixo grau. Então, o principal objetivo, para mim, como nutricionista, é fazer com que esse paciente emagreça. E, bom, se ele não tiver excesso de peso, ainda assim, considerando isso que a doutora Rafaela falou, que é mesmo pessoas magras, se elas têm ovário policístico, a chance é que exista ali por trás uma resistência à insulina, por mais que a gente não consiga diagnosticar tanto isso nos exames. Então, talvez uma pessoa que tenha ovário policístico, seja ela magra, mas especialmente seja ela acima do peso, se ela estiver acima do peso, redução dos carboidratos, e nesse caso das pessoas com excesso de peso, buscar o emagrecimento, dieta com um potencial anti-inflamatório maior, ou seja, que seja baseada em comida de verdade, em comida natural. Então, não só é a gente reduzir ao máximo os farináceos, que aí por si só a gente já está falando dos industrializados principalmente, mas não só isso, né? Porque a gente consegue comprar farinha de trigo e fazer um monte de coisa em casa. Mas o que a gente precisa é reduzir os industrializados, reduzir os farináceos de maneira geral,
e ter uma alimentação baseada em comida de verdade, que é o que a gente fala, que é o quê? A carne, o ovo, laticínio, legume, verdura, fruta. Então, se a gente mantém a base da nossa dieta aí, a chance da gente ter esse excesso de carboidrato é muito pequena. A gente geralmente tem quantidades excessivas de carboidrato quando a gente traz muitos industrializados e farináceos para participar da rotina. Então, eu diria que a nível nutricional, o que mais a gente tem que pensar é isso: dieta baseada em comida de verdade, para ser uma dieta naturalmente com potencial anti-inflamatório, então trazer muitas ervas, cúrcuma, alho, alecrim, todas as ervas. Não existe uma erva ou condimento que não tenha um potencial anti-inflamatório. E realmente tentar ao máximo reduzir aquilo que é muito denso em amido, que seria principalmente os farináceos, e priorizar aqui, dentro daquelas dos legumes, das raízes e tubérculos, talvez aqueles que tenham um pouco menos de carboidrato na composição. Então, se eu posso fazer, por exemplo, um purê de abóbora, eu vou fazer de abóbora e vou escolher não fazer de batata, porque se eu comparar purê de abóbora e batata, eles são substitutos perfeitos ali no meu prato, mas o de abóbora vai conter muito menos carboidrato do que o de batata. Então, é ter essa noção daqueles alimentos que são muito concentrados em carboidratos para tentar minimizar a proporção deles no prato. Então, eu tenho que priorizar as proteínas, os legumes e verduras e minimizar a quantidade da fonte de carboidrato. Então, eu acho que a nível nutricional, né, Rafa, seria principalmente isso. E claro que a nível de hábitos de vida, trazer atividade física para participar, já que a atividade física, ela diretamente ajuda na melhora da sensibilidade à insulina. Então, se é que existe um momento melhor para a gente comer carboidratos, é sempre depois do treino, porque logo depois do treino é onde a nossa sensibilidade à insulina vai estar mais aflorada, e quanto mais horas eu vou espaçando ali depois desse treino, mais a minha resistência tende a voltar. Mas o que eu queria saber de você agora, Rafa, é então da parte medicamentosa. O que a gente tem de opção aí? Porque assim, ó, a pauta bomba de hoje é o quê? É anticoncepcional. Porque minhas amigas que conversaram comigo todas falaram, não quero mais tomar anticoncepcional. Mas aí, acho que para ovário policístico, não sei se isso é bom ou não é. Me conta, Rafa, que aí você sabe tudo. Bom, gente, vamos lá. Não sei tudo não que me deram, mas vamos tentar dividir aí, trazer de forma simples o que a gente tem alguma vivência. Então, assim, tá, por que tratar o ovário policístico? Por quê? Então, o objetivo é a gente aliviar os sintomas, e é muito variado, gente. Tem caso mais leve, caso mais grave, caso que só com a dieta, com o emagrecimento, principalmente se ela for obesa, ela já volta a menstruar. Então, isso é muito variado, certo? Então, assim, o que é fundamental no SOP? Por que a gente não pode deixar a mulher sem menstruar? O que a gente conseguir fazer, desde medidas mais simples, para que ela volte a ciclar, isso é o sucesso terapêutico, é o objetivo. Porque qual é o risco de não menstruar? Qual que é o problema? É a hiperplasia endometrial e o câncer de endométrio. Então, os consensos falam que a partir de 3 meses de irregularidade, de amenorreia, a gente já tem que provocar esta amenorreia. A gente tem que fazer essa mulher menstruar, tá? Então, existem medicações para vários pontos relacionados com a SOP. Por exemplo, e existem medicações que ajudam em muita coisa. Eu vou deixar a pauta bomba. Não vou poder demorar muito para falar do anticoncepcional. Assim, vou falar logo que eu tô ansiosa. Assim, gente, a gente ouve muita coisa, as pessoas acabam ficando com medo de tomar anticoncepcional, pelo risco dos efeitos colaterais que pode dar, como trombose, e é verdade, tudo isso é verdade. Agora, a gente tem que entender que os outros métodos contraceptivos, fora a camisinha ou a tabelinha, eles também têm possíveis complicações. Acontece que menos gente usa, então menos gente tem complicação, como por exemplo o DIU ou qualquer outra coisa. O anticoncepcional oral, ele tem a sua utilização na medicina muito bem estabelecida em algumas situações. Do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, imagine o prejuízo de várias adolescentes grávidas, enfim, e nas síndromes hiperandrogênicas, que são as síndromes com excesso de hormônio masculino,
como a síndrome do ovário policístico, o anticoncepcional, para as queixas dermatológicas, por exemplo, ele é primeira linha. O fato de eu estar dizendo que é primeira linha não quer dizer que a gente só pode fazer isso. Mas por que o anticoncepcional tá? O que ele faz, então? Já que, né, ele é a primeira linha. E assim, quem que decide o que é a primeira linha? Na verdade, os maiores especialistas em andrologia do mundo, eles se reúnem, aí levantam toda a literatura, todos os artigos relevantes no assunto, pesam custo, benefício e tomam essa decisão. Não é que o médico só tem que andar baseado naquele guideline, porque existem outras coisas que ainda não atingiu certo grau de evidência para estar ali, mas que já se sabe que tem alguma segurança, que tem efeito. Então a gente tem que. Eu uso muitas coisas off-label, mas a gente tem que ter essa cabeça aberta, mas tem que entender que o guideline ele tem muito poder por isso. Então é primeira linha. O que o anticoncepcional faz? O anticoncepcional ele age diretamente no ovário, diminuindo a produção de hormônio masculino no ovário. E ele faz uma outra coisa também. Ele faz com que o fígado produza uma globulina, que é a SHBG, que ela se liga à fração livre da testosterona, impedindo que ela vá lá se ligar no receptor androgênico, lá no cabelo, da pele. Então, é assim que ele age. E existem os anticoncepcionais com maior, que são um pouco mais relacionados ao efeito trombogênico. Por exemplo, o drosperinone, a clormadinona, que é o Belara, o IAS. Então, por exemplo, esses anticoncepcionais com essa progesterona semissintética, são progesteronas semissintéticas, o consenso recomenda que a gente evite nas pacientes, por exemplo, que tem um fator de risco para trombose, de repente uma paciente obesa. Então, a gente dá preferência para outro tipo de anticoncepcional oral. Então, eu expliquei como funciona o anticoncepcional. Vamos falar de outras medicações. Então, o anticoncepcional ajuda em todos os sintomas, tá, gente? Na pele, no cabelo, na menstruação, vir. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, Rafa, um gancho nisso que você falou. Então, até é pelo aumento dessa SHBG, né, que tem um lado positivo, já que a gente está falando de um excesso de testosterona, então tem um lado positivo de se ligar aí à testosterona. Mas, por outro lado, Rafa, seria por isso também que a gente ouve tanto falar essa coisa do dificuldade, testosterona mais baixa, dificuldade em ganhar massa magra, libido mais baixa. Então, esses são os efeitos colaterais também do anticoncepcional? Eu vou responder essa pergunta, é maravilhosa, porque muito nos interessa, nós que somos também da parte do esporte, né? Tem só uma pergunta muito interessante de uma pessoa aqui, que é a Daniela Delfino, que ela perguntou, quando a gente menstrua normal, só com só com alimentação, ainda precisa usar o anticoncepcional? Não. Se você está menstruando normal, se a sua pele tá boa, se você... Não precisa, gente. Não precisa, tá? Então, o importante é que a gente supra os sintomas. Não precisa ser anticoncepcional. Outras possibilidades, por exemplo, em pacientes adolescentes, primeira linha é metformina. A metformina é uma droga muito segura, porque é uma droga que está no mercado há muitas décadas. É uma droga usada para tratar diabetes e muitas outras condições. E basicamente o que a metformina faz? Ela melhora a sensibilidade dos nossos tecidos à insulina, que é exatamente o problema da SOP. E a metformina, ela é capaz de diminuir a produção dos andrógenos ovarianos também. Então, a metformina, ela ajuda bastante no ciclo. E, na verdade, a metformina está relacionada com o aumento de fertilidade, ou seja, de ovulação e de óvulos e de folículos viáveis. Então, ela ajuda nisso. Ela ajuda um pouco menos nas questões de hirsutismo e de acne, mas também ajuda. Outra coisa muito utilizada é a espironolactona, o famoso aldactone, que é o nome comercial. Ele é um antagonista mineralocorticoide, é um nome diferente, por isso que ele é um diurético, ele diminui aí a retenção de líquido, então isso é até uma vantagem, né? Diminuir o líquido. Mas o que ele faz? Ele também se liga ao receptor androgênico.
aí ele compete com a testosterona, com o DHT, que é a forma mais ativa da testosterona, pela ligação nesse receptor. Então, ele também melhora os sintomas da síndrome do ovário policístico. Só que a espironolactona, ela melhora mais a questão dos pelos e também a questão da acne. A parte do ciclo menstrual também ajuda, mas eu estou citando que cada droga é mais marcante no que, certo? Mas a espironolactona, para ter um efeito legal na diminuição dos pelos, a pessoa tem que estar usando há pelo menos uns 6 meses. Gente, não é rápido. Enquanto faz o efeito, tem que fazer depilação a laser, tem que usar as outras medicações também, porque é meio que a meia-vida do pelo mesmo, então demora. E só doses mais altas a gente tem um efeito melhor. Então tem que ser bem acompanhado por um médico, porque pode baixar um pouquinho a pressão. A espironolactona pode aumentar o potássio sérico, então a pessoa tem que beber bastante água, tem que comer sal normalmente, não pode se privar de sal, por uma questão fisiopatológica do remédio. Então a gente tem isso. A gente tem também os inibidores da 5-alfa-redutase. Essa classe que eu estou falando agora é mais para as alopécias mais graves, sabe? As pessoas que o cabelo cai muito pelo excesso de androgênio, que é a finasterida que a gente usa mais. Então, o que é essa 5-alfa-redutase? Simplesmente é o seguinte, a testosterona ela é transformada numa forma mais potente, que é a dihidrotestosterona, que é o DHT. E essa enzima é que faz essa transformação. Então, se eu inibo essa enzima, eu inibo essa conversão. Então, é uma opção também, mas tem que ser usada com cautela. Uma coisa importante só, que eu esqueci de falar da espironolactona, é que a mulher, ela tem que estar, se ela não estiver usando anticoncepcional, por exemplo, ela tem que estar usando um método contraceptivo, porque ela tem um potencial de teratogenicidade. Então, algum método contraceptivo tem que estar usando. Diferente da metformina, que não tem nenhuma, é tranquilo. O espironolactona tem que estar, porque ela pode feminilizar um feto masculino, por exemplo. Então, tem que ter cuidado. Então, nós temos os inibidores da 5-alfa-redutase. Que mais? Tem também os antiandrogênicos, tem a ciproterona, que também causa uma melhora nos sintomas, mais nos sintomas dermatológicos mesmo. Então, se essa paciente ela não está menstruando, gente, ela não está usando o anticoncepcional oral e não quer por alguma razão, ou tem uma contraindicação muito grande, ela já teve trombose, ela não quer usar. Então, nós temos que buscar outras alternativas para fazer ela menstruar. Às vezes, a gente deixa só a progesterona, a medroxiprogesterona, por exemplo, nos 12 últimos dias do ciclo. Ou a gente pode deixar uma outra progesterona, que aí vai ter um efeito anticoncepcional. Se tomar aqueles 21 dias e dar a pausa, a gente pode deixar ela também. Aí isso é só a progesterona, diferente da pílula anticoncepcional, que são as duas coisas, né? O estradiol e o androgênio. É claro que a questão de pele da gente, ela melhora em grande parte pela presença do estrogênio na pílula, gente. Porque é o estrogênio que vai lá no fígado e manda ele produzir mais SHBG, sabe? Então, tem todo esse custo-benefício aí. Existem preparações tópicas, mas não acho que, mais nos Estados Unidos, que muda muita coisa. E basicamente é isso. Na parte de fertilidade, quando a mulher quer engravidar, a gente já sabe que as pacientes com síndrome do ovário policístico têm uma fertilidade um pouco reduzida. Por quê? Porque elas não ovulam muitas vezes, né? Tem ciclos que não liberam os óvulos. Aí existem clomifeno, letrozol, existem vários protocolos, tá? Mas a maioria bem controlada, boa parte delas vai engravidar. Existe ainda a possibilidade de tratar com glicocorticoide, porque aí você diminui a produção de androgênio que vem da glândula suprarrenal. É uma opção também. Inclusive, alguém perguntou aqui, né, Paulinha, da hiperplasia adrenal congênita. Isso. É um diagnóstico no box. Eu vou até ler ela completa para você. Tá. A pessoa, deixa eu ver, que acho que foi Liliana, perguntou assim: tem como tratar SOP por hiperplasia adrenal? Que eu quero que você explique que sigla é essa, HAC-NC, só com alimentação? Então explica pra gente o que é essa hiperplasia adrenal.
Isso. Gente, então assim, na verdade, síndrome do ovário policístico é uma coisa, hiperplasia adrenal forma não clássica é outra coisa. São duas doenças diferentes. Acontece que elas são muito iguais na manifestação clínica. Então, no quadro clínico, não dá para diferenciar. Entendi. Talvez na forma não clássica da hiperplasia adrenal por deficiência da 21, que é o caso, a gente tem uma virilização, uma riqueza de sintomas de hiperandrogenismo maior, uma testosterona às vezes mais alta. E aqui o tratamento é um defeito, a questão é o problema, um defeito numa enzima dentro da glândula suprarrenal. E esse defeito nessa enzima faz com que os precursores todos sejam desviados para a via de produção de androgênios. Daí fica um monte de androgênio circulante, que nem na SOP. Aí por isso que a gente dosa algumas coisas para fazer o diagnóstico diferencial. E aqui, gente, o defeito da hiperplasia, por que aumenta a produção dos androgênios? É porque, no final das contas, tem algum comprometimento da produção do cortisol. Então, nas formas clássicas de hiperplasia, tem sempre que tratar usando corticoide, porque a pessoa não produz o cortisol na quantidade que deve. Quando você toma o corticoide, você manda a hipófise parar de estimular tanto a glândula suprarrenal. Aí ela para de produzir esse tanto de hormônio masculino. Nas formas não clássicas, não é tão consensual a obrigatoriedade de tratar com corticoide. Se a mulher tem poucos sintomas, eventualmente não precisa. A gente pode tratar só com anticoncepcional oral também, ou com metformina. Aqui ela está perguntando da alimentação. Bom, se ela está menstruando, se ela está bem e está cuidando da alimentação, não está com muitos sintomas, existem casos leves de forma não clássica. Se ela tem uma clínica pouco exuberante, tem mulheres que têm os exames de sangue bem alterados, mas clinicamente não tanto. Eventualmente a gente pode não usar o glicocorticoide, só observar, só tratar com alimentação. Não é impossível nas formas não clássicas. Perfeito. Surgiu até uma outra pergunta aqui, Rafa, lá no box também de perguntas, que é, para quem tem ovário policístico, né, síndrome dos ovários policísticos, é possível reduzir a acne só com alimentação? Como todo mundo Sim, pensa. gente. A Paulinha vai, inclusive, falar como funciona, como qualquer de nós todas, na adolescência, ou mesmo, é só você parar para pensar que se você comer, assim, uma caixinha, vários chocolatezinhos, aparece. Com certeza. Aí fala sobre isso, Paulinha. Então, a parte hormonal vai ter relação com a acne, sem dúvida, né? Todos esses hormônios androgênicos, esses androgênios aí em maior quantidade, tudo isso pode impactar, inclusive, nessa qualidade dessa pele, no surgimento da acne ou não. Mas com a alimentação, às vezes a gente pode estar selecionando certos alimentos para participar da rotina, que podem aflorar isso ainda mais, piorar isso ainda mais, com certeza. Então, quais são os alimentos que a gente sabe que tem total relação com essa parte de acne, né? Seria principalmente, coincidência ou não, aqueles alimentos que estimulam uma alta liberação insulínica. Então, a gente sabe que o papel da nutrição em relação à acne está muito relacionado também a essa questão da insulina. Não deve ser coincidência, né? Então, se eu como, às vezes, se eu mantenho na minha alimentação muito açúcar, né? Seja na forma de doce, mas lembrar, gente, que assim, mel, geleia, tudo isso é açúcar, tá? Então, se eu consumo uma grande quantidade de açúcar, ou mesmo de amido, porque a gente não pode, às vezes eu vou comer só uma tapioca, por exemplo, a depender da espessura dessa tapioca, quanto tapioca tem ali naquela tapioquinha aparentemente inocente, eu vou estar falando de uma subida da minha glicemia tão rápida quanto eu comesse um doce inteiro, sabe? Um prato, uma fatia de pudim. Então, assim, gente, é fato que qualquer alimento que ele é extremamente denso em carboidrato, e aí principalmente, né, se ele tem às vezes até um índice glicêmico realmente mais alto, que faça a minha glicemia subir de maneira disparada, a chance de eu ter acne associada a isso é muito maior. Tanto que para mim mesmo, que tem uma alimentação, que eu julgo que é uma alimentação muito boa na minha rotina, para mim é muito fato. No momento em que eu pego no meu final de semana, por exemplo, saio com uma sobremesa, que eu dou pontualmente ali uma exagerada no açúcar, eu até brinco com meu marido. Sempre surge uma espinhazinha aqui em algum lugar e
provavelmente não é coincidência, né? Então, a gente elevar a nossa insulina lá para cima, a nossa glicemia lá para cima, consequentemente a nossa insulina, isso acaba facilitando que apareça a acne na nossa pele. E um ponto importante até, então, então beleza, são só as fontes de carboidrato, então farináceos, açúcar, que eu tenho que me preocupar. Não só isso, tá? Então, existem outros alimentos também que podem estimular essa questão da liberação insulínica, e dentre eles tem um grupo dos laticínios. Então, assim, leite e derivados, né? Então, mesmo queijo, que tem praticamente nada de carboidrato, se a gente pega um queijo amarelo, por exemplo, ele não tem nada, ele é isento em carboidrato, é zero lactose. Mas ele pode também, às vezes, facilitar o surgimento de acne? Pode. Por quê? Porque o tipo de proteína presente no leite e derivados, inclusive o whey protein, que é derivada do leite, o tipo de proteína ali é um tipo de proteína que é muito insulinogênica. Então, às vezes, se eu tomo whey protein, muito queijo no dia, ou muito iogurte no dia, ou leite, não é por conta do carboidrato que está presente nesses alimentos, porque observe que muitos deles são praticamente isentos em carboidrato, como é o caso do whey protein, dos queijos. É muito pelo perfil de aminoácidos, que são aminoácidos que estimulam mais essa liberação insulínica. Tem muito BCAA, sabe os BCAAs que a gente ouve falar, que são aqueles 3 aminoácidos específicos. Então, os BCAAs, eles são extremamente insulinogênicos, eles aumentam muito a liberação insulínica. Então, se eu tenho uma pele que é muito acneica, se eu tenho SOP, eu não necessariamente tenho SOP, mas tenho muita acne, a ideia é que a gente reduza um pouco farináceos e açúcar de maneira geral, porque eles estimulam muito a nossa subida da glicemia, e também que eu fique de olho na questão dos laticínios, porque pode ser que para mim esse grupo também leve a uma formação de acne um pouco mais pronunciada. Ok? Mas você tem algo a complementar em relação a isso, Rafa? Até essa parte de acne? Não, acho que está perfeito. É isso mesmo. E claro, né? Essas medidas todas, a alimentação e essas medicações direcionadas para a fisiopatologia, para a causa da SOP, muitas vezes a gente precisa, como a gente gosta bastante de falar, do tratamento multidisciplinar, tratamentos tópicos para acne, que você vai passar num dermatologista e ele vai indicar também algo aí para ajudar, para ser a cereja aí desse bolo. Bolo não. Perfeito. Bom, não, é isso aí. Tem até uma outra pergunta aqui, Rafa, que eu acho que ela é bem para você aqui, ó. Uma moça disse lá, uma senhora disse, com a idade mais avançada, meus ovários policísticos sumiram. Por quê? Isso é o mais normal, Rafa? Então, com o avançar da idade, a gente Melhora. tinha síndrome dos ovários policísticos e passa a não ter mais? Na verdade, melhora bastante. Por quê? Porque a mulher, quando vai envelhecendo ou entra na menopausa, aí os ovários param de produzir os hormônios, né? Então, por mais que ela tenha ali a resistência insulínica endógena toda, mas a insulina, ela causa todos aqueles sintomas, basicamente, ou aqui, ou no ovário, aqui que eu digo hipófise, é estimulando a produção androgênica. Aí se sai aquele componente ovariano, porque a mulher entra na menopausa, daí ela vai ficar só com um componente adrenal, que é pouco, então passa mesmo, né? Perfeito. Entendi, explicação bem lógica. Gente, até assim, da parte nutricional ainda, uma coisa às vezes que eu costumo, até com as minhas pacientes, conciliar, então se eu pego aquela paciente, ou que tem síndrome dos ovários policísticos, ou que não tem a SOP, mas que ela apresenta ali nos exames de sangue uma resistência à insulina, e hoje, na verdade, você pegar uma pessoa que tenha um excesso de peso crônico, né, que já venha com sobrepeso, obesidade há muito tempo, essa pessoa não ter resistência à insulina é algo que quase não existe essa possibilidade, né, Rafa? Acho que é algo muito raro. Então, a maioria das pessoas que têm um excesso de peso há muito tempo, geralmente elas vão ter resistência à insulina. Então, o que eu gosto até de fazer com essas minhas pacientes é, às vezes, propor até algumas suplementações, alguns manipulados, onde eu vou concentrar ali, dar uma dosezinha a mais de alguns nutrientes que eles mostram estarem envolvidos ali com a função insulínica ou com a melhora da sensibilidade à insulina, que é o caso de complexo B, magnésio,
Ácido alfa-lipoico já tem alguns estudos mostrando que aparentemente é interessante também. E zinco. Então, é muito comum eu passar para minha paciente um manipuladozinho onde eu vou colocar, incluir alguns dessas vitaminas e minerais, mas que seriam principalmente esses. Alguns do complexo B, magnésio, zinco e às vezes o ácido alfa-lipoico, que em alguns estudos pontuais já tem mostrado também melhorar essa parte da sensibilidade à insulina. Porque uma coisa que eu tenho visto até muitos profissionais, inclusive médicos, Rafa, falarem muito, é do uso do inositol, né? Que Isso. era considerado a vitamina do complexo B também, que aparentemente tem relação aí com essa melhora da sensibilidade à insulina e que poderia trazer alguma melhora também no caso da SOP, né? Isso, não, é verdade. Tem vários artigos, na verdade, falando do inositol, principalmente do mil-inositol. E eles estão, de uma maneira até consideravelmente estabelecidos, na parte de reprodução. Tem muitos protocolos de reprodução assistida que usam a suplementação com inositol. Sim, ele estaria relacionado a uma melhora aí de toda essa questão insulínica problemática na SOP. Acho que é uma droga promissora, assim, apesar de já estar em estudo há algum tempo, ainda não tem, assim, uma indicação completamente formal no uso, mas os estudos dela mostram que é um suplemento muito seguro, com um perfil de segurança grande. Então, acho que aí é uma boa também, uma possibilidade legal, uma ferramenta a mais para a gente tentar para as nossas pacientes. Perfeito. Gente, olha, eu acho que a gente conseguiu, assim, sintetizar em uns 40 minutinhos de live praticamente tudo de síndrome dos ovários policísticos. Então, eu acho que agora é abrir para perguntas, né, Rafa? Tem alguma coisa que você gostaria de complementar enquanto eu vou buscando as perguntinhas aqui? Eu acho que só responder algumas perguntas que já tinham chegado antes, né, nos box. Uma paciente escreveu assim: você já falou da menorreia 3 anos após parada da pílula, se é a SOP, bom, pode ser, mas também pode não ser. Tem que ir no endocrinologista para investigar isso aí, não pode ficar sem menstruar, tem que resolver isso. Perfeito. Rafa, tem até aqui Ju, minha amiga lá de Salvador, Ju, que está botando aqui. Estou pensando em colocar DIU como método anticoncepcional, mas fico com medo de piorar a acne. O que é que você diria em relação a isso? Eu diria que pode piorar. É. Eu diria que pode piorar, sim. Porque o anticoncepcional, se você atualmente usa o anticoncepcional como método contraceptivo, então ele tem todos esses efeitos que eu expliquei de melhorar os sintomas da SOP, de melhorar a acne. Então você já vai perder esse efeito do próprio anticoncepcional. E o DIU, por exemplo, o DIU de Mirena, a progestina que tem nele, ela tem um leve efeito androgênico também. Então, pode dar uma piorada. Então, é tudo uma questão de custo-benefício. Tinha que ver você para ver qual que é o grau da sua acne, se é muita, se não, se você tem excesso de pelo ou não, porque aí poderia tentar medidas dermatológicas para controlar isso, se você faz muita questão de pôr o DIU, entendeu? Perfeito. Porque ela tinha até colocado antes aqui, Rafa, que eu não tinha visto, ela tinha dito, ó, eu tenho usado metformina há 2 anos e amo, mas a acne às vezes ataca. Minha dermato queria que eu voltasse para o anticoncepcional. Então assim, a metformina é uma maravilha. Olha, gente, eu amo metformina, mas às vezes é exatamente o que eu tinha explicado, o que ela falou, que ela melhora, mas melhora tanto a parte de pele. Então, assim, pode eventualmente tentar um pouco de aldactone, espironolactona, para ver se melhora um pouco a pele. Aí não precisa voltar com anticoncepcional, mas lembrando que não pode engravidar. Assim, gente, infelizmente não tem uma É a coisa que está solução perfeita, né, não Rafa? tem. Não tem É tipo que nem na perfeição. vida, não se pode ter tudo, né? Uma coisa traz uma coisa. Não, mentira, eu não gosto desse ditado. Eu acho que a gente pode ter tudo, tá? Mas em relação à medicação, tem sempre uns prós e um contra, É. né? E eu acho que, no fim das contas, até, Rafa, para todas essas pessoas até que pensam assim, eu sou uma delas, que pensam, não, não quero voltar a usar anticoncepcional de jeito nenhum, eu quero outras soluções, tem ovário policístico, mas quero outras soluções. Gente, é isso, assim, não existe aquela solução perfeita, então, certamente, às vezes,
uma determinada orientação, um determinado tratamento vai beneficiar muito de um determinado lado, mas provavelmente um outro lado, seja em relação à pele, seja em relação à queda de cabelo, vai ficar meio capenga e a gente vai tentar o quê? E vendo aquilo que traz pra gente menos efeito colateral. Então, eu acho que se tem uma pessoa que usa anticoncepcional, mas, poxa, a libido dela estava sempre lá no chão por conta de anticoncepcional. Às vezes ela até tem essa questão da testosterona, é difícil até a gente medir isso, mas que às vezes ela acha que realmente no treino ela não responde a nível de força, de melhora de hipertrofia, ela não responde muito bem, acha que o anticoncepcional tem relação com isso, por estar sabotando a testosterona dela. É aquela coisa, beleza, vai tirar o anticoncepcional. Quais os sintomas que ela falou? Eu acho que do meu papo aqui com o Rafa, o que está muito claro é que sem menstruar que não dá para ficar. Não é isso, Rafa? Isso. Então vamos arranjar alternativas. Vamos arranjar um jeito, porque tem, olha, que o Diabéticos da Ilha é um Instagram bem famoso de diabéticos tipo 1. Eu adoro. Está aqui pedindo para a gente salvar a live. Vamos salvar, né, Paulinha? Então vai ficar salva, com certeza, por 24 horas. Isso. Só uma coisa que eu esqueci de falar e é muito importante. Gente, fato. Só que não estamos falando de uma mulher com síndrome do ovário policístico, tá? Vamos falar de qualquer mulher. Gente, é fato que eu observo no consultório. Não tem jeito, compromete sim o ganho de massa muscular. Compromete, gente. Ponto. Não adianta querer dizer que não compromete. Compromete. Mas uma coisa que eu percebo. As pacientes com síndrome do ovário policístico, mesmo com anticoncepcional, elas mantêm uma boa massa magra. Provavelmente é porque elas têm tanta testosterona que a reduzida de leve que dá com anticoncepcional dá uma equilibrada. Então, elas não têm. Não tem que é alguma coisa que eu percebo com alguma frequência. Deve ser porque elas têm muita, então diminui um pouco. Fica ok também, entendeu? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que é de Emily. Ela disse, eu tomo o Nactalia. Nactalia ou Nactali, não sei. É bom ou ruim para os ovários? Eu precisava ver qual é a composição. Eu realmente não conheço. Mas não tem problema. Então, Emily, depois, não sei se já segue Rafa, mas faça seguir, vai lá, pergunta ela no direct. Eu vou abrir aqui o polário e ver qual que é o estrogênio e qual que é a progesterona. Mas o anticoncepcional, gente, até me perguntaram aqui, eu acho que serve para essa pergunta agora e para outra. Qual é o melhor anticoncepcional? Gente, todos os anticoncepcionais ajudam, não tem um melhor. Mas tem aqueles com efeito, aquelas progesteronas menos androgênicas. Então, dependendo do seu caso, o médico vai escolher o melhor. Mas de cara, todos ajudam. Perfeito, perfeito. Estou passando aqui para... Tem uma última pergunta aqui de Thaís. O Implanon é um bom anticoncepcional? Gente, então, na verdade, ele tem um efeito anticoncepcional, dependendo do que colocarem dentro, que são aqueles implantes hormonais, tá? Mas é preciso saber o que tem dentro. Do ponto de vista de melhora de sintomas de acne e da SOP de maneira geral, de cabelo, é o oral, gente. Até o anel vaginal, aquele anticoncepcional que é o anel vaginal, e as preparações transdérmicas, e o Implanon, ele é um implante subcutâneo, né? Não tem um efeito tão bom. E dependendo do que tem dentro, pode piorar bastante. Por exemplo, pacientes com síndrome do ovário policístico, tem muito aquela moda do chip da beleza, que é a gestrinona. Então, essa progesterona, ela tem um efeito androgênico importante. Então, mesmo nas mulheres sem acne, muitas delas têm muita acne, muito cabelo, muita queda de cabelo, mesmo nas mulheres sem síndrome do ovário policístico. Então, tem que ter cuidado. Agora, como eu falei, não é obrigatório o anticoncepcional, depende do caso. É primeira linha quando os sintomas, sim, de maneira geral, mas cada caso é um caso. Tem que ver a gravidade dos sintomas, qual é o principal sintoma daquela mulher, a composição corporal dela, se tem outras doenças. Então, tem muita coisa para ver. Perfeito. E que aí, gente, não tem jeito. É tanta particularidade que só ali... Olho cara a cara, né, Rafa, na consulta, que dá para a gente estabelecer, para o médico estabelecer qual é a melhor conduta a ser tomada. Então, gente, consultem o endocrinologista. Lembrando aqui, né, não podemos deixar de fazer esse jabá, né, não, Rafa, que
Agora está liberado, né? Telemedicina aí, como é que chama? É. Teleatendimento está liberado. Então, assim, se você até tem questões endocrinológicas importantes, gostou de toda a explicação aí de doutora Rafaela, dá para entrar em contato direto lá com a doutora Rafaela pelo próprio Instagram, pelo Instagram da Clínica Você Bem, né? Porque Rafa faz parte da equipe, da mesma equipe que eu faço, que é da Clínica Você Muito Bem. orgulho, sim. É isso aí. Então, gente, Estão é isso aí. perguntando se a gente está atendendo online, estamos. As Exatamente. duas. Mantemos o atendimento online. Mas, pessoal, de verdade, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Foi assim, explicações sensacionais, amei. Você quer deixar Amei. um recado final aí para as pessoas? Gente, o recado final que eu quero deixar é a cara da nutrição, é a cara da Paulinha. Cuidem da alimentação e façam atividade física, que só isso aí já é 50% na vida. É a base, né, Rafa? É fazer esse básico correto, o beabá correto, que é se alimentar bem, praticar atividade física, dormir direitinho, se hidratar bem. Ó, quem cumprir esses 4 passos já está bem na frente de muita gente aí, viu? É Mas, isso. gente, muitíssimo obrigada. Rafa, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. E é isso, pessoal. Nos vemos. Eu queria só deixar um último recado para quem ainda está aí, que vai lá no link do meu perfil, clica lá no link para se cadastrar no meu grupo do Telegram, que está rolando várias dicas muito interessantes por lá, tá bom? Para quem está buscando emagrecimento. Beijos enormes. Muitíssimo obrigada por terem participado. Vai ficar salvo por 24 horas e até a próxima. Tchau, tchau, Rafa. Tá, gente.